Glória a Deus, como é bom nós louvarmos e bendizermos esse Deus santo, esse Deus digno de toda a honra, de toda a glória. Nós vamos ter nesse momento, um momento de nós meditarmos na palavra do Senhor, um momento de nós entrarmos, acabamos de louvar, de bendizer o nome do nosso Deus, e agora é o momento de Deus falar ao nosso coração. Nós estamos numa série de mensagens, iniciamos a última semana, enfrentando dias difíceis. Esse é o tema que nós estamos trabalhando aí por algumas semanas. E diante desse tema, nós falamos na última semana para termos coragem, enfrentarmos os dias difíceis com coragem. E hoje eu gostaria de compartilhar o coração dos irmãos, de todos que nos acompanham, a seguinte pergunta: por que enfrentamos dias difíceis? Talvez seja uma pergunta um tanto recorrente, principalmente aqueles que estão talvez passando pelos momentos mais difíceis, de se perguntar por quê? Por que isso está acontecendo? As coisas de fato costumam ser difíceis, dolorosas, deprimentes. Nós normalmente se perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer tal sofrimento, tal angústia? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? E irmãos, não se sinta mal, você que talvez faça essa pergunta, porque ela é totalmente natural. Você se perguntar, você fazer essa pergunta: por que isso está acontecendo, Senhor? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que isso está acontecendo na minha vida? Os dias difíceis nos fazem às vezes duvidar das nossas crenças, duvidar do porquê que nós estamos sendo testados, qual a razão disso tudo, o porquê disso tudo está acontecendo conosco. E o próprio Jesus nos disse, como eu disse na semana passada, Ele nos ensinou que nesse mundo nós teríamos problemas, mas era para nós termos coragem, bom ânimo, enfrentar as dificuldades. Nosso mundo é corrompido, falho, feito de pessoas falhas, feridas, que fazem coisas falhas e destrutivas. Então, se nós perguntarmos por que isso está acontecendo comigo, às vezes a gente não imagina, mas isso está acontecendo com muitas pessoas. E muitas pessoas talvez passam por dramas piores que o nosso. Muitas pessoas passam por dificuldades maiores e mais difíceis do que as nossas. Nós muitas vezes olhamos para as coisas que nos afetam e nos indagamos, nos questionamos, questionamos a Deus: por que isso está acontecendo? Existe um livro de um autor muito renomado, e deixo aqui como uma opção de leitura para os irmãos: Decepcionados com Deus. É do autor Philip Yancey. Ele de fato traz alguns questionamentos, tais como esse, do porquê que coisas ruins acontecem com pessoas boas, o porquê que nós muitas vezes nos decepcionamos com Deus, com a graça de Deus, o porquê que nós muitas vezes vivemos decepcionados com a igreja, com as circunstâncias, porquê que sempre nós nos deparamos com perguntas como essa: o porquê disso tudo está acontecendo? O porquê Deus está passando por tamanha dificuldade? E mais do que isso, irmãos, às vezes nós comparamos a nossa vida a outras vidas, e aí fica pior ainda a situação, porque eu olho para uma pessoa que não serve a Deus como eu sirvo, e olho para ela e digo: olha, peraí, mas tem uma coisa errada, porque eu sirvo a Deus, estou passando por uma luta tremenda. A pessoa que não serve a Deus está com uma vida toda boa, tudo bem, tudo saudável. Por que isso acontece? Irmãos, de fato, nós não temos as respostas, porque isso tudo é soberania de Deus. Deus, Ele é soberano, e Ele é soberano acima de tudo isso que nós estamos passando. Deus continua sendo esse Deus maravilhoso, mas de fato essas perguntas da nossa natureza humana, essas perguntas do nosso eu, que muitas vezes nos deparamos diante das dificuldades e vamos nos fazer ela. Se você nunca fez, você ainda vai fazer. Tenho certeza que você ainda vai se deparar com essa pergunta: por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para merecer isso? Nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje, e sobre algumas razões do porquê nós passamos por dificuldades, o porquê nós temos que enfrentar as dificuldades, o porquê que nós, talvez como cristãos, não poderíamos ser isentos
de passar pelas adversidades. O próprio Jesus nos disse que nós não seríamos isentos, Ele mesmo não foi isento, e Ele mesmo ensinou, através do próprio exemplo, de que passaríamos por esses dias, e teríamos que enfrentar esses dias. Talvez, irmãos, hoje, diante de muitas lutas, essa semana principalmente, marcada por muitos protestos de classe, de algumas classes, tal como comércio, comerciantes apavorados, sem rumo, sem saber o que fazer, com o seu comércio fechado, e usando as redes sociais para mostrar a sua indignação. Tudo isso, irmãos, por que tudo isso está acontecendo? Nós nos perguntamos, e talvez você, comerciante, talvez tenha feito essa pergunta muitas vezes essa semana, mas é culpa de político A, político B, político C. Irmãos, nós não vamos entrar nesse mérito, não é meu papel fazer aqui defesa ou crítica para políticos, a questão nossa aqui é mais profunda, nós não estamos preocupados, porque, irmãos, os políticos vão nos decepcionar, irmãos, querendo ou não, cedo ou tarde, vai haver decepções, e muitas vezes, muitas decepções, mas nós não podemos estar com a nossa esperança em política, a nossa esperança tem que estar em Deus, e para nós entendermos essa esperança que deve estar em Deus, eu queria compartilhar um texto, Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, vai estar projetado, Romanos capítulo 5, do verso 1 até o verso 5, é o texto, um dos textos que nós vamos usar para a nossa reflexão de hoje. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 5, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu acho maravilhoso esse texto, principalmente esse verso 3 e 4, que diz, olha, nós nos gloriamos nas nossas tribulações. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, assim, vocês têm que se alegrar, vocês têm que olhar para as tribulações e falar assim, olha, graças a Deus eu estou passando por essa luta. É assim, irmãos, é assim quando nós lemos, mas na prática, no dia a dia é assim. Quando nós, por exemplo, vou citar um exemplo aqui bem prático do dia a dia, a gente está fazendo lá uma baliza e rala a roda do carro, nós damos um glória a Deus por isso? Claro que não, irmãos? Puxa, mas como eu sou um burro, por que eu fui fazer isso? Será que não estava prestando atenção? Ou fazemos coisa pior, tomamos uma multa de trânsito, aí vai além aí, porque tem o aspecto de estarmos infringindo uma lei, Porém, nós nos culpamos por isso, mas por que isso está acontecendo? Por que eu estou fazendo isso? Alguém dá glória a Deus por isso? Alguém fala assim, nossa, glorificado seja Deus, porque eu acabei de bater o meu carro. Eu nunca vi, irmãos. E parece que se nós vermos isso, vai soar com tamanha estranheza, que vai parecer falsidade. Vai parecer que a pessoa está falando assim, você não está falando sério. E de fato, irmãos, porque nós somos humanos. Mas o texto está nos ensinando exatamente ir contra a nossa humanidade, porque como seres humanos a gente vai ficar chateado, a gente vai ficar emburrado, triste, mas o texto está nos dizendo, olha, se glorie nas tribulações, nas suas próprias tribulações, porque sabendo que elas vão produzir o quê? Perseverança. Todos nós queremos ser perseverantes, todos nós queremos ser, e passar pelas dificuldades, perseverarmos, todos nós queremos experiência, e aqui há uma coisa muito interessante, aqui, uma dinâmica muito interessante, que uma coisa chama a outra, a perseverança produz o quê? A tribulação produz o quê? A perseverança, e a perseverança, a experiência, a esperança. Nós vivemos um mundo, e cansamos de dizer isso, que é um mundo sem esperança,
Nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempos sem esperança. Por que está o tempo sem esperança? Porque nós tiramos essa lógica de cena. Nós tiramos que a tribulação que produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Nós queremos o que? A esperança de cara, de graça. Só não, quero ter o meu coração cheio de esperança. Você se alegra nas suas tribulações? Você permite que elas produzam para si a perseverança? Você permite que a perseverança produza a experiência? Não. Então, de fato, vai ficar difícil de você ter esperança. Isso aqui é uma lógica, irmãos, muito simples, mas de tamanha profundidade, que é exatamente essa lógica que produz uma das coisas que é a resposta que eu gostaria de deixar do porquê nós passamos pela dificuldade. A primeira resposta é para o nosso crescimento espiritual. Muitas pessoas hoje são imaturas na sua fé, e prova disso é que não sabem passar pelas dificuldades. Quando as dificuldades chegam, se desesperam, arrancam os cabelos. Por quê? Porque somos imaturos, porque não aprendemos lá na lógica de um produz o outro. Tribulação, perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança, né? Essa é a lógica. Agora, nós queremos ser maduros espiritualmente, mas contrário dessa lógica, aí fica difícil, irmãos. Independente de como as dificuldades entram em nossas vidas, elas podem ser utilizadas como ferramentas para desenvolver o nosso caráter e a nossa fé. Eu li essa frase em um devocionário, eu achei extremamente importante. Independente de como as dificuldades entram em nossa vida, elas podem ser utilizadas como ferramentas para desenvolver o nosso caráter e a nossa fé. Talvez, irmãos, nós somos tão imaturos porque nós temos dificuldades, falhas terríveis em nosso caráter. Nossa, pastor, mas essa frase é forte. Você está me dizendo que eu sou um mau caráter? Não, eu estou dizendo que você tem falhas terríveis no seu caráter. E não só você, eu, todos nós temos. Porque se não tivéssemos falha alguma no nosso caráter, não pecaríamos. Por que nós pecamos? Ah, mas pastor, é muito pesada essa frase, dizer que eu sou uma pessoa que tem falha no meu caráter. Irmãos, não se preocupe em ter falha no seu caráter. Se preocupe em permitir que Deus molde o teu caráter, segundo o caráter de Cristo. Se permita que Deus fale assim, olha, Senhor, assuma isso. Eu, de fato, Pai, tenho falhas terríveis no meu caráter, mas eu quero ser transformado, eu quero ter um caráter transformado, parecido com o de Jesus. Quando nós passamos pelas situações que testam a nossa paciência, a nossa resiliência, podemos aprender com elas e sermos fortalecidos, ao invés de ficarmos negando, ao invés de ficarmos fugindo, ao invés de ficarmos indo contra elas, nós devemos aproveitá-las, para então termos o nosso caráter transformado. Não é fácil permitir que os dias difíceis refinem e nos façam homens e mulheres melhores. Não é fácil. Mas quando nós permitimos isso produz em nós uma transformação e nos faz a nossa melhor versão, a versão mais parecida com a versão que Deus quer para as nossas vidas. Deus sonhou com a nossa vida, Deus quer transformar a nossa vida, mas nós muitas vezes deixamos isso de lado. Mas uma coisa eu posso dizer e te afirmar com propriedade: quando você se permitir deixar Deus mudar o teu caráter, mudar a tua vida, te fazer a melhor versão de você mesmo, você vai ficar surpreendido com o resultado disso. E eu não estou dizendo isso, irmãos, quando digo com propriedade, a propriedade não é minha, é a propriedade da palavra de Deus, quando nós entendemos isso na palavra de Deus, porque eu também preciso, tal como cada um de vocês, que estão nos assistindo, que estão aqui presentes, todos nós precisamos ter a nossa vida transformada. A segunda ideia do porquê nós passamos pelos dias difíceis, é por consequência das nossas escolhas. Irmãos, quando nós escolhemos mal, não há como fruto disso ser bom. Quando nós escolhemos o pecado, o resultado, a própria palavra nos diz, é a morte, irmãos. E não tem segredo aí. Escolha errada,
vamos pagar consequências dessas escolhas erradas. É simples, muito simples. Talvez, mas pastor, então quer dizer que todas as coisas que eu sofro é por conta das minhas escolhas erradas? Todas eu não sei, irmãos, mas muitas delas sim. Muitas delas sim. Porque, irmãos, se nós escolhemos o pecado, obviamente o resultado natural é uma consequência terrível na nossa vida. Mas pastor, então quer dizer que todas as vezes que eu pecar, a consequência vai vir? Óbvio que não, irmãos, porque senão nós não estávamos nem aqui. Deus, Ele é gracioso, infinito em sua bondade e graça, que permite que muitas das consequências dos nossos pecados não recaiam sobre a nossa vida. Isso é fato. Você pode pensar aí na sua vida mesmo. Se você falar assim, todos os pecados que eu já cometi, se eu tivesse pagado a consequência de todos eles, você estaria aqui? Duvido que você estaria aqui. Porque nós pecamos muito, irmãos. E a grande dificuldade é fazer escolhas certas. Mas algumas escolhas são pecaminosas, ou seja, quando escolhemos o pecado, suas consequências são qualquer coisa menos boa. Menos boa. Mas mais uma vez eu ressalvo, não é porque você está passando por uma dificuldade que você tem que caçar um pecado na sua vida para justificar aquele problema, aquela dificuldade que você está passando. Porque lembra, o primeiro passo é o quê? Crescimento espiritual. O segundo, consequência do pecado. E o terceiro, para a gente encerrar essa noite, os ataques espirituais. Vivemos, irmãos, em uma demanda, e aqui eu não vou dar muito palco para o nosso inimigo, porque é o contrário disso. Nós damos palco para aquele que venceu o inimigo. Nós damos palco para aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, o nosso Senhor e Salvador, o qual nós acabamos de cantar, vem e nos salva-nos, Senhor. Vem das alturas e salva-nos, hosana nas alturas. Nós acabamos de cantar isso. É para esse que nós damos palco. Nós não fazemos aqui propaganda do nosso inimigo, mas nós também não podemos negar a existência dele, porque muitas das vezes ele é sim a razão do nosso sofrimento, por nos influenciar e nos induzir a erros e coisas terríveis que nós fazemos. Mas pastor, então quer dizer que a culpa é do inimigo? Não, a culpa é sua. Aqui há um parênteses a ser aberto aqui, irmãos, porque nós temos uma facilidade a transferir a culpa nossa para o nosso inimigo, a dizer assim, eu fiz isso errado, fiz sim, mas foi culpa do inimigo, porque o inimigo que me seduziu, que me induziu a fazer isso. Mentira, irmãos, você que quis, você que fez. Há influência do inimigo? Óbvio que há influência do inimigo. Tem os palmeirenses passando aqui a todo vapor. Né? Se os irmãos estão ouvindo alguma buzina aí, os palmeirenses aqui fazendo festa. Amém? Bom, irmãos, o ataque, vou te esperar passar os caminhões aqui, senão os irmãos não ouvem. Os ataques que nós enfrentamos todos os dias podem sim acontecer coisas ruins por culpa do nosso inimigo, porém nós devemos entender que ele tem papel nas situações difíceis que enfrentamos. Ficou difícil, né, irmãos? Vamos dar um tempo para eles passar. Não fui eu que pedi, viu, irmãos? Eu sou palmeirense, mas eu não contratei eles para fazer isso, não. Nós temos que entender que ele tem papel nas situações difíceis que enfrentamos, mas ele não é o culpado por elas. O culpado somos nós, porque nós permitimos. Existe uma frase que eu não sei se é de fato a autoria de Martinho Lutero, mas diz que em relação à tentação, que nós não podemos impedir que o passarinho sobrevoe a nossa cabeça, mas que ele faça um ninho nela, sim nós podemos, né? Isso serve para a tentação, irmãos, isso serve também para a influência do inimigo na nossa vida.
Mas pastor, o meu casamento estava terrível e eu fui me permitindo conhecer outra pessoa, e quando eu vi eu estava envolvido, e aí traí a minha esposa, ou a esposa traiu o marido. É fato, irmãos, isso acontece todos os dias, estamos vendo isso acontecer de forma natural. Agora, isso não é consequência da ação do inimigo? Óbvio que é. Não é consequência de escolhas erradas nossas? Óbvio que é. Não é consequência da nossa imaturidade espiritual? Óbvio que é. Olha, você tem um exemplo que fez ligação com os três pontos do porquê que nós passamos por dias difíceis. Mas lembre, irmãos, eu não estou aqui de forma alguma, essa mensagem não tem o caráter de trazer dificuldade para a sua vida. Pelo contrário, o meu objetivo é trazer esperança para o teu coração, é fazer você enfrentar os dias difíceis, é fazer você ter então a maturidade, buscar o crescimento espiritual e dizer: olha, se eu ainda não sou maduro na fé, eu vou buscar. Se eu ainda não estou certo daquilo que eu creio, eu vou buscar em Deus, para eu ter então essa maturidade de enfrentar os meus problemas, de crescer espiritualmente, de vencer as minhas más escolhas, de fazer então boas escolhas, de buscar em todo o tempo vencer a influência do inimigo que está como um leão que ruge ao nosso redor, mas ele não pode tocar na nossa vida sem a nossa e sem a permissão daquele que nos guarda. Nós temos que ter essa certeza, porque senão, irmãos, nós estamos perdidos. Então, que nessa noite você possa buscar em Deus essas escolhas. Eu gostaria de encerrar com um texto de 1 Pedro, capítulo de número 1, versos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Às vezes as nossas tribulações vamos passar por várias, no presente momento, por um breve tempo, é o que o texto está nos dizendo. Eu não sei quantas tribulações e quantas dificuldades você tem enfrentado, mas sabe que elas vão passar. Mas o que você vai aprender dessas provações? Essa é a pergunta. O porquê, nós talvez não saberemos responder. Estão aqui 3 opções de respostas, mas isso não é conclusivo. Mais uma vez eu digo, a soberania de Deus vai acima de todas essas coisas, e se Deus está permitindo que nós passemos por dificuldades, é porque Ele tem um propósito nisso tudo, que Ele tem um propósito para nos ensinar, amém? Ou nos fazer crescer na nossa espiritualidade, ou nos fazer tomar boas escolhas em nossa vida, e vencer o inimigo das nossas vidas. Essa era a mensagem que eu tinha a compartilhar ao coração dos irmãos. Tal como eu fiz a semana passada, eu vou deixar mais um exercício, né? Acho que é importante isso. No seu devocionário, na sua maneira lá de fazer a sua meditação durante a semana, tenta responder diante de alguma dificuldade que você já enfrentou, seja qual for, faça o teste. Você acha que você, ao passar por ela, foi para o seu crescimento espiritual? Foi consequência de uma escolha? Ou foi um ataque espiritual? Coloque isso no papel. Eu acho importante, porque assim nós aprendemos a lidar de forma prática e dinâmica diante das dificuldades e das adversidades que nós enfrentamos todos os dias. Amém? Vamos orar, irmãos, antes de passarmos para o momento da ceia. Pai de amor, Pai de glória, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor vem ao nosso encontro e fala ao nosso coração. O Senhor ministra as nossas vidas de forma muito prática. Hoje, Deus, nós precisamos responder essa pergunta: por que nós passamos por tantas dificuldades? Nós olhamos para a Tua Palavra e encontramos nela respostas para o nosso coração. Muitas das vezes é porque nós temos sido imaturos na nossa fé, Pai, mas Deus, diante de toda a imaturidade, que o Senhor nos ajude a crescer espiritualmente, Pai, a desenvolver, para que nada, Pai, esteja
deficitário em nossas vidas, o nosso caráter seja transformado, Pai, em nome de Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Seja então, Pai, por consequência de uma escolha, que nós tenhamos, Pai, a capacidade de enfrentar as escolhas difíceis e delicadas que tomamos, e às vezes erradas que tomamos em nossas vidas, Pai, e sabemos que a consequência vai vir, Pai, e nós entendemos que muitas das vezes sofremos por consequência das nossas escolhas, mas Deus, também entendemos que diante dos ataques do nosso inimigo, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege de todo dardo inflamado do inimigo. Então, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, para que o Senhor guarde as nossas vidas de toda a investida do inimigo e que tenhamos paz em Ti, Pai, guardado o nosso coração, saibamos que o Senhor é quem quer nos proteger e nos fazer enfrentar os dias difíceis que temos passado. Essa, Deus, é a oração do meu coração, em nome do Teu Filho amado.